Estamos de volta aqui com Economia e Agora. Abraçando a você que está em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Você que está em Governador Valadares, na região leste de Minas. Ipatinga, no Vale do Aço. Juiz de Fora, na Zona da Mata. Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima e Sabará. Todo mundo acompanhando o 527 Claro HD e o 9 Claro Analógico. E hoje estamos falando sobre a poupança. Quem está aqui comigo é o Matheus Machado, que é educador financeiro. Ô Matheus, você me falava, né? Você gosta de ser chamado de educador financeiro. E educação financeira é que o brasileiro mais precisa, né? Sou suspeito para confirmar, mas acredito que sim, né? Eu falo que a principal função da educação financeira é ajudar a gente a dormir melhor. Porque quando você tem uma boa educação financeira, você está com as contas em dia, né? Você está minimamente organizado, nem sempre é fácil para todo mundo, mas você mantendo aquela rotina de sobrar, ainda que muito pouquinho, né? Mas sobrar alguma coisa todos os meses, você tem a tranquilidade de não cair em dívida de cheque especial, cartão de crédito. Então, sim, né? A educação financeira ela tem um poder de transformar a vida de muitas pessoas. E quanto mais a gente simplificar a educação financeira, melhor a gente está fazendo. Pois é, e a gente está falando aqui desde o início do programa sobre a poupança, né? Tadinha da poupança. E aí, a poupança, ela é... Vou até fazer uma pergunta de um jeito da gente salvar aqui a poupança de alguma maneira, se é que tem jeito. A poupança, ela é útil em algum momento em que a pessoa precisa guardar o dinheiro? A poupança, ela sempre é útil. Não quer dizer que ela é a mais vantajosa e ela a mais interessante. Falar que no meu queridômetro aqui particular, ela está acima da capitalização, ela está acima de um consórcio, ela está acima de um financiamento, empréstimo e de vários outros instrumentos financeiros muito usados pelas pessoas, mas que representam o pagamento de taxa de juros, o pagamento, né, de outros encargos ali para o banco, para a instituição financeira. Então, a poupança ela sempre vai ser útil. O fato é, quem coloca o dinheiro na poupança poderia estar ganhando muito mais se colocasse em outros investimentos. Então, dizer que a poupança é algo inútil é mentira. Ela te ajuda a poupar, a guardar dinheiro, mas não quer dizer que o seu dinheiro vai acompanhar a perda do poder de compra ao longo dos anos. Depois eu posso até falar aqui alguns anos, mas eu trouxe um histórico comparando a poupança com a inflação real, com a inflação que foi acontecendo ao longo dos anos, para mostrar que ela é útil para guardar dinheiro, mas ela não é útil para preservar o poder de compra do nosso dinheiro. E nesse momento você falou uma coisa muito importante, né? Muita gente fala assim, eu vou comprar em vez de gastar o dinheiro à toa, eu vou fazer um consórcio. E na verdade o consórcio é pior do que a poupança ainda, né? É porque o fato é, tudo aquilo que eu recebo antes de pagar tem um custo. Ainda que você fale, não, mas o consórcio eu tenho que ser contemplado, eu tenho que dar um lance, mas ainda assim você está antecipando a aquisição de um bem, seja uma casa, seja um carro, seja qualquer outro tipo, seja uma carta de crédito. Você concorda que eu vou lá, eu vou comprar uma casa de 300 mil reais. Comecei a pagar o meu consórcio, dei um lance de 70, 80 mil, enfim, dei um bom lance, mas ainda assim eu vou ter 200, 150 mil a pagar, fora as taxas de juros, fora o custo efetivo total daquele consórcio. Então, sim, o consórcio consegue ser pior do que a poupança, mas assim como o financiamento é pior, o empréstimo é pior. Então, para quem está me acompanhando, a pessoa pode falar, não, o banco quer matar o Matheus. Não, o banco quer que você tenha saúde financeira e não precise recorrer. Mas se você precisar, ele vai ficar muito feliz de você correr atrás dele para pedir, né? E se a pessoa também precisa de um artifício de ter um boleto para pagar, para gastar dinheiro, para guardar dinheiro, sai daquela velha máxima que vocês, educadores financeiros, falam, né? Pague um boleto para você mesmo. Então faça um investimento em você mesmo, talvez seja o melhor caminho do que necessariamente colocar um dinheiro num consórcio, que aí... Eu nunca entendi, para te falar a verdade, eu nunca entendi a vantagem do consórcio e agora ficou muito claro na sua fala, porque assim, se eu colocar o dinheiro na poupança rendendo menos, eu vou tomar menos prejuízo do que comprar um carro num consórcio que eu vou ter que ainda dar um lance, eu ainda vou ter que ter uma possibilidade. Talvez a única vantagem do consórcio seja o lance, mas mesmo assim, complexo, né? A vantagem de qualquer empréstimo, financiamento ou consórcio é simplesmente a antecipação do bem. Você poder acessar antes do prazo que se você ficasse juntando aquele dinheiro ao longo do tempo. Então a pessoa fala assim, por que eu faço um financiamento do carro?
Das duas, uma. Ou porque você não quer esperar o tempo suficiente, ou porque você não tem disciplina de guardar o dinheiro, e aí você precisa recorrer a uma conta, a uma dívida, e aí sim, não, através da dívida eu guardo. Tanto é que para as pessoas que falam, não, eu não gosto de investir, eu não sei investir, eu não vou investir, e também não sei guardar dinheiro na poupança, eu falo, faz uma previdência privada e pague no boleto, ou no débito automático, ou no cartão de crédito. Por quê? Porque aí vira uma conta. Mas ao final de 10, 20, 30 anos, a pessoa pelo menos vai ter acumulado algum patrimônio. Se você me perguntar, em geral a previdência é melhor que os investimentos? Não. Mas ela é melhor, em geral, do que a poupança e melhor ainda do que não guardar. Ok. Tem muita gente que está se perguntando agora, está acompanhando nosso papo, está pensando assim, eu tenho aquele dinheirinho na conta digital que rende ali, dá aquele rendimento todos os dias. Você coloca um dinheirinho ali, seja R$1.000, vai dando um rendimento ali mínimo. É melhor do que a poupança? Se a gente estiver falando de 100% do CDI, que é uma siglazinha para falar da taxa de juros do nosso país, sim, é melhor do que a poupança. Por quê? Porque a poupança ela rende 70% desse mesmo índice, desse mesmo número. Mas aí a pessoa fala, mas a poupança não tem imposto de renda. Mas mesmo você aplicando o imposto de renda sobre esse recurso que está lá aplicado na conta, ou num CDB, ou em outro tipo de investimento, vale mais a pena o 100% do CDI, 110%, com o imposto de renda, do que os 70% sem. Pois é, tá aí, uma boa sacada aqui para a gente discutir. Gente, já descobrimos aqui que a poupança, ela tem um ponto que é positivo, mas tem um poder destrutivo a longo prazo. Você vai precisar daquele papelzinho ali, né? Pode pegar o papelzinho aqui, que é você trouxe aqui um estudo ano a ano de 2001 a 2021, é isso? Exatamente, olha, às vezes as pessoas falam assim, não, mas tem muito tempo que eu tenho a poupança, e ao longo desses anos meu dinheiro rendeu muito bem. Quando a gente olha de 2001 para cá, a gente tem ano, logo em 2002, por exemplo, quando a gente teve menos 2,9% em relação à inflação. Porque às vezes a pessoa fala, mas é negativo ou positivo baseado, comparado com o quê? Comparado com a inflação. E o que a gente percebe? Até 2012, a gente tinha o que a gente chamava de poupança antiga. Ou seja, você não tinha uma limitação para que essa poupança subisse. Tanto é que em 2003 ela rendeu 11,21 no ano, porque ela seguia a taxa de juros do país. Em 2012, o governo viu, estamos pagando demais, às vezes, né, porque tem anos negativos, pela poupança. O que a gente vai fazer? A gente vai limitar. Então a poupança ela passou a atingir, no máximo, 8,5% ao ano. É o máximo dela. E aí o que aconteceu? Quando a gente teve anos com uma taxa de juros mais alta, como por exemplo 2015, novamente a gente teve um cenário com mais de 2% negativo. Quando a gente olha 2021, você está aqui vendo, você não me deixa mentir, a fonte é o Banco Central, então isso aqui não é um dado aleatório. O retorno absoluto da poupança em 2021, na média, foi de 2,94. A inflação foi qual, Fabiano? Pois é, bem mais alta. 10,06. Qual foi o ganho real? Menos 6,37, ou seja, não teve ganho, né? Você perdeu mais de 6% em relação ao que a inflação bateu. Aí a gente volta àquele meme do frango, né? Se você colocou o frango lá na geladeira, ele rendeu mais que a poupança. Perfeito, exatamente. Então vira um meme, vira uma brincadeira por isso. Porque a gente pega 2021, olha o tamanho da perda do poder de compra. E lembrando que a gente falou que a inflação é uma média de mais de 400 itens. Os itens que for para a mesa, meu amigo, carne, arroz e tantos outros, e o combustível, teve item aí que deu 100% de inflação. 100%. Como a poupança a 2 ponto alguma coisinha, nós estamos falando de 98% de perda. Então, assim, difícil competir, né? Pois é, aquela nota de 100, né? Tinha uma música assim, há quanto tempo eu não vejo uma nota de 100, né? E agora, a de 200 ninguém tá vendo, né? Todo mundo, ela tá passando de abatido. E para a gente caminhar aqui para o final, Matheus, a gente falou muito da poupança como uma perda, ela é melhor ainda do que outros, mas não que ela seja positiva, mas é porque os outros são investimentos muito ruins. Qual que é a alternativa? O que a gente pode, quem que é aquela pessoa que precisa fazer? Eu deixei essa pergunta na saída do bloco, né? A poupança, ela é pelo menos um colchão financeiro? É bom? Ou a gente tem uma melhor alternativa para colocar aquele dinheirinho para as eventualidades, para a caganeira do dia a dia, né? Ela é um colchão financeiro, mas não é o melhor.
né? A mola dela é bem curtinha. A gente tem aí pensando, por exemplo, numa reserva de emergência, que é, poxa, um imprevisto, uma emergência do dia a dia. A gente tem esses investimentos que pagam o CDI do dia a dia, né, o 100% do CDI com liquidez diária, ou seja, se você precisar do dinheiro, você consegue pegá-lo no mesmo dia ou no mais tardar no dia seguinte, seja na sua conta corrente, né, eu vou lá abrir uma conta numa corretora. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque ali você vai encontrar vários tipos de investimentos muito bons. E ali você vai encontrar também outros investimentos como LCI, LCA, CDB, alguns de prazo curto, outros de prazo mais longo, mas eu ouso dizer que a chance de todos eles serem melhores do que a poupança é assim, gigantesca, é de quase 100%. Então, quem vai sair da poupança, eu aconselho sair primeiro para esses investimentos mais conservadores. Renda fixa, dentro da renda fixa você vai encontrar ali fundos de renda fixa, CDBs, LCI, LCA. Matheus, sopa de letrinha, eu não entendo o que é isso. Não se importe em entender a fundo. Entenda que são investimentos seguros, protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é o mesmo ente, a mesma entidade que protege a poupança. Então, se o banco que você está lá com a poupança quebrar, é o FGC que age. Se o banco que você está com o CDB, com o LCI e LCA quebrar, é o FGC que age. Então, pensa que ele tem o mesmo protetor, né? É o mesmo exército que está ali lutando por você. Ou seja, errado por errado, eu vou pelo menos, se puder errado, pelo menos eu estou ganhando mais, né? E aí você começa a tatear um mundo de investimentos. Mas é isso, se eu estou saindo da poupança, não vai olhar agora para ações, não vai olhar agora para renda variável, não. Vai para renda fixa, preza pela segurança, preza pela sua tranquilidade, e aí aos poucos, quando você perceber que aquele dinheiro está rendendo mais, aí sim, aí vale a pena começar a experimentar outros tipos de investimento para que, né, no longo prazo, você, a sua família, seu futuro se beneficiem. Pois é, aquela história, né? A pessoa que está nos acompanhando agora tomou aquele baque, né? Você que está aí tomou aquele baque sobre vários assuntos, mas aquele baque positivo, eu acho, né? Porque a gente tem aqui um despertar. Matheus, momentos difíceis, a gente já fez um programa especial aqui, inclusive com o Fabiano Santos, economista lá do IBMEC, professor, você deve conhecer aí também, super legal. E a gente fez um programa aqui, até convidar você que está nos acompanhando, e lá no canal do YouTube, a gente fez um programa sobre como encarar a economia do Brasil no ano de inflação até o fim do ano, né? No ano 2022 de inflação até o fim do ano. Cara, parece que a gente gravou o programa ontem, porque continua a mesma coisa. Eu te faço a pergunta para a gente encerrar. Pela sua análise, pelo que você está acompanhando, 2022 tende a ser um ano ainda mais difícil? Está vindo eleição por aí, está vindo outras questões. Um ano que a gente vai precisar mesmo segurar a onda se conseguir poupar melhor ainda para a gente tentar atravessar 2023? Eu diria que talvez 2022 seja justamente para a gente se preparar para o próximo ano. Porque em ano de eleição tudo é possível, tudo é permitido e tudo é liberado e, né, o dinheiro público ele começa a rodar solto. Então a gente tem que ter muita cautela porque a gente não sabe o que vem para o ano que vem. E se para o ano que vem vier a conta a pagar, a conta vai sair de quem? Do nosso bolso. Então, sim, é um ano de organização, a taxa de juros ainda vai subir mais, né? O Banco Central já sinalizou, então ela tende a ficar mais difícil e isso encarece o crédito. Você quer comprar carro, casa, então as coisas vão ficar um pouco mais complicadas. Sugestão para esse ano, cautela, paciência, né? E uma boa dose de educação financeira. Organizando as suas finanças dentro de casa, no seu negócio, grande ou pequeno, não importa, todo mundo precisa se organizar, para que se tudo for bem em 2023, você tem muito mais combustível, né, para alavancar com tudo. Mas se 2023, por acaso, for complicado, pelo menos você está mais ou menos preparado. Matheus, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela presença aqui no programa. Hoje, nesse espaço diferente aqui para a gente bater o papo. Acho que a gente ficou mais à vontade ainda para falar de economia para você que está aí do outro lado. Obrigado, viu, Matheus? Obrigado você. Não sei se o pessoal está ouvindo, mas o som dos passarinhos ajuda muito, né? Quer dar uma tranquilizada aqui, a gente bate um papo mais leve. E é isso, gente. Me siga lá no Instagram, Matheus Finanças, Matheus Financas, sem o cedilha. E coloque a educação financeira em prática. Não é do dia para a noite, mas vale a pena. Show de bola, e não é do dia para a noite e vale a pena você também acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/canal Viver Brasil. Um abraço para todo mundo que chegou até o fim aqui do programa, compartilhe essa ideia, passe essa ideia para frente. E será que a poupança vale a pena? Você descobriu que não, mas a gente vai falando de outros assuntos muito importantes. Valeu!